O significado divino do seu mês de nascimento, a mensagem oculta por trás da sua data de nascimento. Uma jornada pelos desígnios celestiais do seu aniversário. Você já se perguntou por que nasceu exatamente naquela data? Porque naquele mês específico? Porque naquele momento preciso da história da humanidade? Não existe coincidência nos planos divinos. O dia, a hora, o mês do seu nascimento foram cuidadosamente orquestrados pelo Criador antes mesmo que você desse seu primeiro suspiro neste mundo. As Escrituras nos revelam esta verdade profunda: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:05. Esta passagem nos mostra que Deus já havia traçado nosso destino antes mesmo de nascermos. E Ele escolheu também nossa data de nascimento por uma razão específica. Ao longo dos séculos, os estudiosos das Escrituras perceberam padrões, significados e propósitos divinos associados a cada período do calendário. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da palavra para desvendar o significado bíblico de cada mês de nascimento. Preste atenção, pois certas datas de aniversário podem indicar uma missão especial na sua vida. Você pode ter sido escolhido por Deus para algo extraordinário. Muitos sentem, desde cedo, que foram criados para algo maior. Talvez você também tenha essa sensação inquietante, como se estivesse destinado a algo excepcional. Essa não é uma impressão vã, é um chamado. Um chamado divino sussurrado em seu espírito desde o momento da sua concepção. Nesta jornada pelas 12 casas do tempo, você descobrirá datas de nascimento que revelam um dom especial de Deus. Se seu aniversário cai em uma dessas datas, você foi criado com um propósito que transcende o ordinário. Esta não é apenas uma curiosidade espiritual, é um passo em direção ao autoconhecimento e à compreensão dos desígnios celestiais para a sua vida. Acompanhe-nos nesta revelação e descubra o propósito divino por trás do mês em que você nasceu. Janeiro, o mês dos começares divinos. Nascer em janeiro não é mero acaso do calendário. É parte do desígnio perfeito de Deus. Janeiro, o primeiro mês do ano, carrega em si a energia dos começos, e começos sempre guardam um significado sagrado nas Escrituras. Aqueles que veem a luz pela primeira vez neste mês são tocados por um reflexo do poder criativo divino, o mesmo poder que se manifestou na aurora dos tempos. Na tradição judaico-cristã, janeiro representa o princípio de todas as coisas, a vontade de Deus manifestada na terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Assim começa tudo. Assim começa também sua vida. Se você nasceu em janeiro, Deus lhe concedeu o dom dos recomeços. Assim como o Senhor fez novas todas as coisas no princípio, você tem a capacidade de enxergar luz onde outros só veem escuridão. Rafael, um jovem nascido em 14 de janeiro, sempre se sentiu deslocado. Desde criança, percebia problemas e soluções que ninguém mais notava. Porque só eu vejo isso, questionava-se. Na adolescência, enfrentou tempestades emocionais enquanto seus amigos pareciam navegar em águas calmas. Foi só aos 27 anos, após uma crise que quase destruiu sua vida, que Rafael compreendeu: seu nascimento em janeiro o tornava um pioneiro, alguém chamado para abrir caminhos ainda não trilhados. Eu não estava deslocado, conta Rafael hoje, aos 42 anos, liderando uma organização que transformou a vida de milhares. Eu estava adiantado, vendo o que ainda não era visível para os outros. Foi quando aceitei esse dom que encontrei meu propósito. Você é chamado a ser pioneiro, a trazer ordem divina a um mundo que frequentemente mergulha no caos. Como Adão, o primeiro homem, nascido diretamente da criação de Deus, você também carrega em si a força dos começos. Deus o colocou na terra com um propósito claro: ser um líder, alguém que guia outros em direção a um destino maior, seguindo o plano divino. Ao longo da vida, você enfrentará desafios, mas cada desafio é um teste que Deus permitiu para fortalecê-lo. Você não luta sozinho, o Senhor está com você a cada passo do caminho. Os nascidos em janeiro possuem uma vontade indomável, uma força interior que vem diretamente do Criador. Como o rio que, apesar de encontrar pedras no caminho, sempre acha uma maneira de continuar seguindo em frente. O dia 1º de janeiro carrega um significado profundo e poderoso. Ele marca o nascimento de tudo, o início de um novo ciclo. Neste dia, Deus criou os céus e a terra, conforme narrado no livro de Gênesis. E se você nasceu nesta data, carrega o espírito da criação. Luísa, nascida em 1º de janeiro, compartilha: sempre senti uma insatisfação criativa. Nunca consegui aceitar as coisas como estão, sempre vejo como poderiam ser. No início, isso me fez sofrer, pois as pessoas me achavam perfeccionista ou irrealista. Só quando compreendi que nasci com o dom da visão criativa é que encontrei paz. Deus me deu olhos para ver possibilidades onde outros veem limites. Você é alguém que não se contenta com o que é, busca o que poderia ser. Possui a capacidade de vislumbrar o que outros não conseguem, de sonhar com um futuro melhor e de se esforçar para transformar esses sonhos em realidade. Como Adão,
detém o poder de trazer algo novo à vida, de ser o primeiro a abrir um caminho que outros seguirão. O dia 6 de janeiro também carrega uma missão divina especial. Esta data marca a Epifania, a revelação de Jesus ao mundo. Os magos vieram ver Jesus, guiados por uma estrela, e reconheceram nele algo que o mundo jamais havia visto, a manifestação de Deus na terra. Mateus 2, 1, 2 nos conta como os sábios chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Se você nasceu no dia 6 de janeiro, essa estrela também brilha para você. Esta data serve como um lembrete de que aqueles que buscam a verdade a encontrarão. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8h32. Pedro, nascido em 6 de janeiro, viveu décadas sem compreender porque sempre se sentia atraído por mistérios e conhecimentos ocultos. Desde criança, eu não aceitava respostas superficiais. Meus pais e professores se cansavam das minhas perguntas incessantes. Aos 35 anos, durante uma crise existencial profunda, descobri o significado bíblico da minha data de nascimento e tudo fez sentido. Hoje, Pedro dedica sua vida a desvendar verdades espirituais e compartilhá-las através de seus livros que já ajudaram milhões a encontrar seu próprio caminho. Se você nasceu neste dia, carrega no coração o chamado para ser um buscador da verdade divina. Como os magos que seguiram a estrela até a manjedoura de Jesus, você também é chamado a seguir os sinais que Deus coloca em sua vida, mesmo quando outros não os veem. Você é um buscador, alguém que não se contenta com respostas fáceis. Sua vida está destinada a desvendar o propósito oculto por trás das circunstâncias, a revelar o que jaz além do óbvio. Deus o moldou com uma vontade forte, uma determinação firme e um propósito claro. Seu nascimento em janeiro reflete o plano divino para sua vida, ser um iniciador, um líder, um buscador da verdade e alguém que, com a ajuda de Deus, supera todas as provações. Você é uma extensão da obra criativa de Deus no mundo. Fevereiro, o mês da dualidade sagrada. Se você nasceu no mês de fevereiro, carrega dentro de si uma conexão profunda com as emoções, uma sensibilidade que o distingue. Você não é como os demais, há algo em você que ressoa com uma empatia que permite compreender o que outros não conseguem ver, uma compaixão que faz de você uma ponte entre as pessoas. O poder de fevereiro reside na capacidade de encontrar harmonia nos opostos. Você é um pacificador natural, alguém que, quando o mundo mergulha no caos, consegue trazer tranquilidade. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5h09. Esta bem-aventurança parece ter sido escrita especialmente para aqueles que nasceram sob a energia de fevereiro. Mariana, nascida em 15 de fevereiro, passou a infância sendo chamada de sensível demais. Chorava com filmes que não comoviam seus amigos, sofria com injustiças que outros mal notavam. Minha sensibilidade me fazia sentir alienígena neste mundo, confessa. Foi só aos 30 anos, após um retiro espiritual, que Mariana descobriu o propósito por trás de sua sensibilidade aguçada. Deus não me fez hipersensível como uma fraqueza, mas como um dom, explica ela, que hoje utiliza sua empatia como terapeuta, ajudando pessoas a lidarem com traumas emocionais que outros profissionais não conseguem acessar. Sinto o que meus pacientes sentem, vejo o que eles não conseguem expressar com palavras. É um dom que me permite curar feridas invisíveis. Os nascidos em fevereiro possuem uma sensibilidade que se manifesta de formas que poucos conseguem compreender. Sua criatividade é um canal direto para expressar essas emoções profundas que se agitam dentro de você. Pode ser que nem sempre seja compreendido, mas sabe que é uma verdade naquilo que sente, uma verdade que se transmite através da beleza que você cria, seja nas artes, em suas palavras, em sua visão de mundo. A marca da sua sensibilidade é inconfundível. No Evangelho de Lucas, lemos sobre um evento crucial que ocorreu em fevereiro, quando se cumpriu o tempo da purificação deles, segundo a lei de Moisés. José e Maria levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Lucas 2h22. Jesus, o Filho de Deus, foi apresentado no templo em 2 de fevereiro. Este momento não foi apenas uma cerimônia, foi uma consagração, um ato de dedicação a Deus. Maria e José levaram o menino Jesus ao templo, apresentando-o perante Deus em um gesto de pureza e obediência. Se você nasceu em 2 de fevereiro, sua vida é marcada por este ato sagrado. Você tem uma missão, um chamado para dedicar sua vida a algo maior do que si mesmo. Isso não é um fardo, mas um privilégio, um sinal de que há algo maior em ação dentro de você. Ao longo das Escrituras, vemos como Deus usa pessoas de coração puro para cumprir seus planos. Samuel, um profeta nascido de uma promessa, foi consagrado ao serviço de Deus desde a infância. Sua mãe, Ana, após orar fervorosamente por um filho, dedicou ao Senhor, comprometendo-o com o serviço do templo. Samuel cresceu sob o olhar vigilante de Deus e tornou-se um dos juízes e profetas mais significativos de Israel. Os nascidos em fevereiro, especialmente no dia 2,
compartilham esse chamado de dedicação, de serem instrumentos divinos em um mundo que precisa de luz e direção. Como Samuel, você pode sentir o peso do seu propósito desde tenra idade, e embora às vezes seja difícil compreender, essa pureza e dedicação o guiarão ao longo da vida. Augusto, nascido em 2 de fevereiro, cresceu com uma certeza inexplicável de que havia sido separado para um propósito especial. Mesmo criança, eu sabia que não podia viver como os outros. Sentia uma responsabilidade que não conseguia nomear, relata. Após anos de inquietação espiritual, Augusto encontrou sua missão ao fundar um ministério que cuida de crianças abandonadas. Quando descobri o significado da minha data de nascimento, entendi porque sempre me senti separado. Deus me consagrou antes mesmo de eu nascer. Nascer em fevereiro significa carregar a dualidade dentro de si. Você possui a paixão daqueles que buscam a verdade, mas também a gentileza dos que compreendem a dor alheia. Sua empatia é a sua maior força, ela permite que você se conecte com os outros de uma maneira que poucos conseguem. Você é aquele que escuta quando ninguém mais o fará, aquele que compreende quando todos os outros se sentem perdidos. Essa dualidade que você carrega, esse equilíbrio entre mistério e clareza, é o que o torna especial. Isso lhe permite navegar por um mundo cheio de caos e ainda encontrar paz. Você não se assusta com o desconhecido, na verdade, ele o atrai, porque no fundo sabe que é uma verdade oculta em tudo o que parece contraditório. Como alguém nascido em fevereiro, você é mestre em encontrar equilíbrio, em reconciliar opostos, em fazer com que tudo faça sentido. Sua capacidade de ver além do óbvio, de captar as emoções que outros não conseguem articular, faz de você um criador natural. Mas não é apenas a criação artística que o define, é sua capacidade de criar paz, de forjar unidade, de gerar harmonia. Você nasceu com o dom de construir pontes entre as pessoas, de curar as fendas nos corações dos outros e, ao fazê-lo, cura a si mesmo. Confie em sua intuição, aconselha Cecília, nascida em 24 de fevereiro, que após décadas trabalhando como mediadora de conflitos internacionais, descobriu tarde na vida o significado espiritual de sua data de nascimento. Sempre fui atraída para situações de conflito extremo, lugares onde ninguém encontrava solução. Como se uma força me impelisse a estar ali, no olho do furacão, para trazer calma. Agora entendo que não era coincidência, era meu propósito divino. Não se deixe enganar pelas aparências exteriores. O que outros percebem como fraqueza em você é, na verdade, sua maior força. Sua sensibilidade é onde reside seu poder. Enquanto outros lutam para compreender o mundo, você o sente, e nesse sentir, descobre a verdade que os outros não conseguem ver. Sua vida, como o mês em que você nasceu, é cheia de dualidades, mistério e beleza. Mas, acima de tudo, é preenchida com propósito. Um propósito divino que só você pode cumprir, com sua sensibilidade única e sua capacidade de unir opostos em perfeita harmonia. Março, o mês dos desbravadores espirituais. Nascer em março não é apenas um capricho do calendário, é um chamado à descoberta, à transformação, à independência. Se você veio ao mundo durante este mês, Deus o dotou de uma curiosidade profunda, uma busca incessante para desvendar os mistérios de sua criação. Você é um explorador, alguém que, como Abraão, ouve a voz de Deus chamando e está disposto a deixar o familiar para descobrir a promessa divina. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Este chamado que Abraão recebeu ressoou profundamente em seu espírito. Não tema o desconhecido, você o busca. Sua curiosidade é uma bênção que permite ver o mundo com olhos frescos, sempre abertos para o que Deus tem reservado para você. Março é o mês da renovação, da vida que ressurge após um longo inverno. Na Bíblia, o dia 17 de março aponta para um evento crucial, o início do dilúvio durante o tempo de Noé. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Gênesis 7:11. Este evento não é apenas uma história de julgamento, mas também de renovação. Deus purificou a terra para fazer algo novo, e através de Noé, a humanidade encontrou um novo começo. Se você nasceu nesta data, 17 de março, sua vida também está destinada a renovações significativas. Embora enfrente tempestades e desafios, Deus lhe deu força para construir sua própria arca, para superar obstáculos e emergir mais forte, renovado, cheio de vida. Clara, nascida em 17 de março, viu sua vida desmoronar aos 32 anos. Em poucos meses, perdeu o emprego, enfrentou um divórcio doloroso e recebeu um diagnóstico médico preocupante. Era como se tudo ao meu redor estivesse sendo destruído por um dilúvio, recorda. Mas em meio à tempestade, senti um chamado para construir algo novo. Clara usou esse período para reinventar completamente sua vida, fundando uma organização que hoje ajuda mulheres a reconstruírem suas vidas após traumas.
Como Noé, atravessei as águas da destruição e encontrei terra firme do outro lado. Como Noé, você tem a capacidade de obedecer a Deus mesmo quando o mundo não compreende seu caminho. Não é fácil viver em um mundo cheio de vozes que o desviam, mas como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Os nascidos em março carregam uma energia que os impulsiona a descobrir, a explorar, a se renovarem continuamente. Não se contentam em aceitar as coisas como são, sempre buscam o que poderiam ser. Possuem uma visão clara, uma capacidade inata de ver além do óbvio, de desafiar normas e de romper com a ordem estabelecida. Em 25 de março, outro dia crucial neste mês, celebramos a Anunciação, quando o anjo Gabriel foi enviado a Maria para anunciar que ela seria a mãe do Salvador. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Lucas 1:26-28. Antônio, nascido em 25 de março, passou grande parte de sua juventude lutando contra um chamado inconfundível para o ministério. Eu queria ser como meus amigos, seguir uma carreira convencional, ter uma vida normal, confessa. Mas havia uma voz interior que não me deixava em paz. Após anos de resistência, Antônio finalmente rendeu-se ao chamado. Quando disse sim, como Maria, encontrei uma paz que jamais havia experimentado. Entendi que minha data de nascimento não era coincidência, era um sinal do propósito de Deus para minha vida. Se você nasceu nesta data, sua vida está destinada a trazer luz ao mundo, assim como Maria trouxe o Salvador. A obediência de Maria foi um ato de fé incrível. Ela não compreendia totalmente o plano de Deus, mas confiou em sua palavra e respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Esta mesma fé o guia. Os nascidos em março são chamados para grandes propósitos, e, embora o caminho nem sempre seja claro, Deus o convida a confiar nele, a obedecer ao seu chamado e a seguir em frente com fé. Você faz parte de um plano divino, um plano que requer sua fidelidade e sua disposição para seguir onde ele o conduzir. Além disso, março é o mês de comunicação e expressão. Deus o presenteou com o poder da palavra, a capacidade de articular o que outros não conseguem. Como Paulo, que disse: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Você também é chamado a compartilhar a verdade de Deus corajosamente. Sua capacidade de comunicar a palavra de Deus, de levar sua mensagem àqueles ao seu redor, é um dom que não deve ser subestimado. Você é o embaixador de Cristo, um porta-voz da verdade divina. As pessoas nascidas em março compartilham uma conexão única com a voz de Deus. Seu espírito independente não é uma marca de desafio, mas um testemunho de sua capacidade de seguir a Cristo independentemente das opiniões dos outros. Você é um líder natural, guiado pela voz de Deus e impulsionado pelo propósito divino. Eduardo, educador nascido em 12 de março, transformou o sistema de ensino em sua cidade com métodos revolucionários. Sempre ouvi uma voz interior me dizendo que havia uma maneira melhor, mais humana, de educar, explica. Muitos me chamaram de rebelde, mas eu sabia que estava seguindo uma orientação divina. Vejo agora que meu nascimento em março não foi acidental, foi parte do plano de Deus para trazer renovação a um sistema estagnado. Como alguém nascido em março, você carrega o chamado para renovar, para trazer vida nova, para ser um farol que guia outros através das tempestades da vida. Sua curiosidade, sua coragem e sua capacidade de ouvir a voz de Deus o tornam um agente de transformação em um mundo que desesperadamente precisa de esperança e direção. Abril, o mês da ressurreição pessoal. Nascer em abril significa ter uma conexão profunda com eventos cristãos que simbolizam mudança, transição e renascimento espiritual. Abril marca o fim de velhos capítulos e o início de novas oportunidades, e aqueles nascidos neste mês incorporam essa energia transformadora. O fato de a Semana Santa e a Páscoa, os períodos mais sagrados do cristianismo, ocorrerem em abril. Não é coincidência para você. Se nasceu neste mês, você é alguém chamado a viver cada mudança como uma ressurreição pessoal. Abril é o mês em que Jesus enfrentou o ato supremo de desprendimento. Na Quinta-feira Santa, Jesus celebrou a última ceia, ciente de que sua missão terrena estava chegando ao fim. Ele sabia que precisava libertar-se da vida terrena para trazer nova esperança à humanidade. De forma semelhante, os nascidos em abril possuem uma capacidade natural de deixar ir o que não mais lhes serve. Você também tem esse dom, quando algo não agrega mais valor à sua vida, sabe quando e como se despedir graciosamente, nunca olhando para trás, confiante de que algo melhor está no horizonte. No Evangelho de Lucas, lemos: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Lucas 22, 19, 20.
Assim como Jesus ofereceu sua vida na última ceia, você também se destaca em dar o seu melhor, mesmo quando isso significa sacrifício, porque compreende que cada ato de doação traz renovação. Beatriz, nascida em 13 de abril, abandonou uma carreira promissora no mercado financeiro para fundar uma organização que atende comunidades vulneráveis. As pessoas me achavam louca por deixar um salário de 6 dígitos para trabalhar praticamente de graça, conta. Mas sentia um chamado irresistível para servir. Cada vez que dou de mim, recebo infinitamente mais. É como morrer para um tipo de vida e ressuscitar para outra muito mais significativa. Na Sexta-feira Santa, Jesus demonstrou força suprema. Sua crucificação foi o ato definitivo de amor e redenção e, embora parecesse ser o fim, não era. Os nascidos em abril também possuem uma força interior que lhes permite suportar grandes adversidades, apesar dos momentos mais sombrios. Seu coração sabe que o sofrimento é apenas uma transição. Você sempre olha além da dor e, como Cristo na cruz, sabe que a ressurreição está próxima. As últimas palavras de Jesus na cruz foram: está consumado, João 19h30. Como Jesus, você também tem a capacidade de concluir o que precisa ser encerrado. Você nasceu com a habilidade de fechar capítulos, não com tristeza, mas com a profunda certeza de que cada fim é a semente de um novo começo. O Sábado Santo é um dia de silêncio, mas também de expectativa. Representa aquele momento de espera antes da ressurreição. Os nascidos em abril são pioneiros nesta espera, sabem que o silêncio e a calma precedem a mudança. Você possui uma paciência que outros não compreendem, porque sabe que o melhor está sempre por vir. É capaz de manter a esperança nos momentos mais incertos, confiando no poder do renascimento que o aguarda. O domingo de Páscoa é a vitória da vida sobre a morte, o triunfo sobre a dor, a celebração da nova vida. Os nascidos em abril carregam essa mesma energia. Você é um renascimento perpétuo, uma força que se ergue toda vez que a vida o desafia. Não importa quantas vezes caia, sempre emerge mais forte e mais determinado. Renato, médico nascido em 21 de abril, enfrentou sua própria morte e ressurreição aos 42 anos, quando um acidente quase fatal o deixou paralisado. Os médicos disseram que eu nunca mais andaria, que minha carreira estava acabada, recorda. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar esse prognóstico. Após 3 anos de reabilitação excruciante, Renato não apenas voltou a andar, mas também fundou um centro de recuperação para pacientes com lesões similares. Entendi que nasci em abril para viver o ciclo da ressurreição. Cada vez que a vida me derruba, levanto com uma força que não sabia possuir. A ressurreição de Cristo não foi apenas um evento, foi uma mensagem eterna. Cada mudança traz consigo uma nova chance, uma nova vida. Você nasceu para se erguer, para caminhar em direção à luz e guiar outros pelo seu exemplo. Você tem o dom de mostrar aos outros que a alegria sempre segue a dor. Abril também é marcado pela Páscoa judaica, Pessach, a celebração da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. A travessia do Mar Vermelho é um evento crucial celebrado durante a Páscoa, marca a libertação final dos israelitas da escravidão no Egito. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e, durante toda aquela noite, o Senhor fez recuar o mar com um forte vento oriental, transformando-o em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram o mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Êxodo 14, 21, 22. Débora, advogada nascida em 8 de abril, dedicou sua carreira a libertar pessoas injustamente condenadas. Sempre senti um chamado para ajudar pessoas a atravessarem seus mares vermelhos pessoais, explica. Quando descobri que meu nascimento em abril estava ligado à libertação do Êxodo, compreendi porque sinto tanta satisfação quando vejo alguém livre de seus cativeiros, sejam eles físicos ou espirituais. Se você nasceu em abril, essa energia libertadora também vive dentro de você. Nascer em abril significa compreender que a vida é um ciclo contínuo de morte e renascimento, de deixar para trás e seguir em frente. Você é um embaixador da transformação, alguém que carrega em si o espírito da Páscoa, da ressurreição e da libertação. Sua capacidade de encerrar capítulos e começar de novo faz de você uma força inquebrantável, sempre pronta para o que vier. Cada mudança o fortalece, cada fim é apenas o começo de algo novo. Como alguém nascido em abril, você carrega em si o mistério pascal completo, a entrega, o sacrifício, a espera silenciosa, finalmente, o glorioso renascimento. Seu caminho na vida segue esse mesmo padrão, períodos de entrega, momentos de aparente perda, intervalos de silêncio expectante, inevitavelmente, ressurreições pessoais que transformam não apenas sua vida, mas também as vidas daqueles ao seu redor. Maio, o mês dos embaixadores da beleza divina. Nascer em maio é receber um chamado para a beleza e harmonia que Deus plantou em sua criação. Este mês, onde a natureza floresce em todo o seu esplendor, reflete o espírito daqueles que vêm ao mundo sob sua energia. Os nascidos em maio têm uma sensibilidade especial para encontrar beleza nos detalhes mais simples da vida.
Enxergam a obra de Deus em tudo ao seu redor, desde a natureza até as pessoas com quem interagem. Possuem uma capacidade única de perceber a graça divina no cotidiano, tornando-os embaixadores naturais da harmonia e da paz. Sofia, artista nascida em 22 de maio, sempre enxergou padrões e conexões que outros não percebiam. Desde criança, via a mão de Deus nas formas das nuvens, no arranjo das folhas, até mesmo nos rostos das pessoas, conta. Esta sensibilidade me fez sofrer a princípio, era intenso demais. Mas quando canalizei isso para minha arte, descobri que minha missão era revelar essa beleza divina oculta para os que não conseguem enxergá-la. As pessoas nascidas em maio são embaixadoras naturais do afeto genuíno. Sabem como se conectar com as emoções dos outros, como oferecer uma palavra de conforto nos momentos mais sombrios. Mas os nascidos neste mês também possuem uma capacidade natural de manter a ordem em suas vidas e relacionamentos. São construtores de alicerces sólidos, não pessoas que se deixam levar por ondas de incerteza. Os nascidos em maio conectam-se naturalmente com o conceito de liberdade pessoal. Não se prendem às expectativas alheias ou a limitações autoimpostas. Sabem que Deus os fez livres e que essa liberdade é um dom precioso. No entanto, também compreendem que a verdadeira liberdade vem com responsabilidade, e se esforçam para usar essa liberdade para glorificar a Deus e ajudar os outros. O dia 5 de maio, em particular, é marcado por uma história de fé e coragem que reflete o coração daqueles nascidos neste dia. A história de Davi e Golias é uma das narrativas mais inspiradoras das Escrituras, simbolizando a vitória sobre a adversidade, não importa quão assustadora ela seja. Davi declara: "O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu." 1 Samuel 17:37. Se você nasceu nesta data, carrega essa mesma coragem dentro de si. Como Davi, não se curva diante dos gigantes que aparecem em sua vida, mas enfrenta cada desafio com fé e determinação, sabendo que Deus está com você. Marcelo, empreendedor nascido em 5 de maio, viu sua pequena empresa ser ameaçada por uma corporação multinacional que entrou em seu mercado com recursos infinitamente superiores. Todos me aconselharam a vender e sair enquanto ainda podia, recorda. Mas senti uma força interior inexplicável, uma certeza de que poderia enfrentar esse gigante. Contra todas as probabilidades, sua empresa não apenas sobreviveu, mas prosperou, encontrando um nicho que a multinacional não conseguia atender. Só depois entendi a conexão com Davi e Golias. Eu não tinha os recursos, mas tinha algo que nenhum dinheiro pode comprar: a coragem inspirada por Deus. Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante Golias armado apenas com uma funda e 5 pedras, mas sua verdadeira força não vinha de suas mãos, e sim de sua fé inabalável no Senhor. Da mesma forma, os nascidos em maio possuem uma força interior que lhes permite enfrentar as situações mais difíceis. Têm a certeza de que, com Deus ao seu lado, não há gigante que possa derrotá-los. A história de Davi nos ensina que não é o tamanho da batalha que determina o resultado, mas o tamanho da nossa fé. E os nascidos em maio têm uma fé profunda, que os impulsiona a superar cada obstáculo com graça e determinação. Além da coragem e estabilidade, maio também simboliza a renovação espiritual. Pentecostes, que muitas vezes cai neste mês, é um evento-chave na história cristã. É o momento em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, concedendo-lhes o poder de falar em diferentes línguas e de levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Em Atos 2, diz-se: "Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava." Atos 2:04. Os nascidos em maio, como os apóstolos em Pentecostes, têm uma capacidade inata para comunicar. São eloquentes, expressivos e capazes de transmitir seus pensamentos e emoções com uma clareza e profundidade que tocam os corações dos outros. Júlia, comunicadora nascida em 27 de maio, descobriu seu dom para unir pessoas de culturas e idiomas diferentes ainda na adolescência. "Nunca estudei formalmente línguas estrangeiras, mas sempre consegui me comunicar mesmo com quem falava outros idiomas", relata. Percebia sutilezas na comunicação que iam além das palavras, algo na expressão, no tom, na energia. Quando li sobre Pentecostes e sua conexão com maio, entendi que meu nascimento não foi coincidência, mas parte do plano de Deus para que eu construísse pontos de comunicação. Como os apóstolos transformados pelo fogo de Pentecostes, os nascidos em maio carregam uma chama interior que ilumina seu caminho e o dos outros. Essa luz não é para ser escondida, mas compartilhada, espalhando a mensagem de amor e esperança que Cristo trouxe ao mundo. Aqueles que nasceram em maio têm uma conexão especial com a beleza da criação divina. Como os salmistas que cantavam: "Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos." Salmo 19:1. Você tem a capacidade de ver a assinatura de Deus em tudo o que o rodeia e de transmitir essa percepção aos outros. Esta sensibilidade para a beleza não é superficial, é uma compreensão profunda de que a harmonia e a ordem no universo refletem o caráter do próprio Deus.
Quando você cria beleza, seja através da arte, música, palavras ou simplesmente na maneira como organiza seu espaço, está participando do ato contínuo da criação divina. Sua capacidade de encontrar e criar ordem em meio ao caos não é apenas uma habilidade prática, mas um reflexo da natureza ordenadora de Deus que reside em você. Como está escrito, Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. A coragem que você demonstra diante dos desafios da vida não vem da arrogância ou da autoconfiança excessiva, mas de uma fé profunda que reconhece que, assim como Davi, você não luta sozinho. Cada gigante que você enfrenta se torna uma oportunidade para demonstrar o poder de Deus trabalhando através de sua vida. Finalmente, sua natureza comunicativa, inflamada pelo mesmo Espírito que desceu em Pentecostes, o torna um embaixador natural do Reino de Deus. Suas palavras têm o poder não apenas de informar, mas de transformar, de acender nos corações dos outros a mesma chama que arde em você. Nascer em maio significa ser tocado por uma graça especial, a capacidade de ver, criar e comunicar a beleza divina em um mundo muitas vezes obscurecido pelo caos e pela dor. Você é um portal através do qual outros podem vislumbrar a harmonia celestial, um guerreiro de fé cuja coragem inspira, e uma voz cujas palavras carregam o poder transformador do Espírito. Junho, o mês dos construtores de alicerces. Nascer em junho não é coincidência, mas um sinal de que você foi chamado para ser um construtor de pilares sólidos, não apenas em sua vida, mas na vida daqueles ao seu redor. Junho é um mês que simboliza cooperação, equilíbrio e reflexão profunda. Os nascidos sob esta energia são dotados de uma capacidade especial para planejar e construir, para pensar cuidadosamente antes de agir. Sua vida não é marcada pela impulsividade, mas pela sabedoria que vem da reflexão e da responsabilidade. Você é alguém que compreende que as decisões tomadas hoje impactam o futuro e, por essa razão, constrói meticulosamente sobre um alicerce de verdade e integridade. Como o homem sábio que Jesus mencionou, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus 7, 24, 25. Aqueles nascidos em junho assemelham-se a este homem sábio. Você não constrói sobre areia, busca constantemente estabilidade e força em todas as áreas da sua vida. Sabe que tempos difíceis virão, mas também sabe que, se construir com sabedoria e cuidado, nada poderá destruir o que você criou. Vitória, arquiteta nascida em 18 de junho, sempre foi fascinada por estruturas que resistem ao tempo. Para mim, construir nunca foi apenas sobre erguer paredes, mas sobre criar algo que permanece, explica. Desde criança, eu construía estruturas elaboradas com blocos, sempre preocupada com a fundação antes de qualquer outra coisa. Essa obsessão com alicerces fortes seguiu Vitória em sua carreira, onde ela se especializou em restaurar edifícios históricos. Quando descobri o significado bíblico do meu mês de nascimento, tudo fez sentido. Deus me deu esse dom de ver além da superfície, de entender que o invisível, a fundação, é o que realmente importa. Um dos traços mais profundos dos nascidos em junho é sua inclinação para a cooperação e a harmonia. Eles se esforçam não apenas para construir suas próprias vidas, mas também para ajudar outros a encontrar estabilidade. O dia 24 de junho é uma data especial, marcada pelo nascimento de uma das figuras mais cruciais na história bíblica, João Batista. A Bíblia nos conta, quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado. Lucas 1, 57, 58. O nascimento de João Batista não foi um evento comum, foi um ato de misericórdia divina, um sinal de que Deus estava preparando o caminho para algo maior. Semelhante a como João foi o precursor de Jesus, aqueles nascidos neste dia carregam uma missão especial. Você é chamado a pavimentar o caminho, não apenas em sua vida, mas também na vida daqueles ao seu redor. Você carrega uma missão profética para conduzir outros em direção à luz, para ajudá-los a encontrar seu próprio caminho para Deus. João Batista não apenas preparou o caminho para Cristo, foi um modelo de integridade e verdade. No Evangelho de Marcos, sua missão é descrita como uma voz clamando no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Marcos 1:03. Ricardo, conselheiro espiritual nascido em 24 de junho, descobriu seu propósito após anos ajudando pessoas a encontrar clareza em momentos de confusão. Sempre me senti como uma ponte, alguém que ajuda outros a atravessar de onde estão para onde Deus quer que estejam, compartilha. Quando aprendi sobre João Batista e sua conexão com minha data de nascimento, compreendi porque sempre me senti compelido a preparar o caminho para outros. Não é sobre mim, é sobre ajudar as pessoas a se conectarem com algo maior. Se você nasceu em junho, particularmente no dia 24, incorpore esse mesmo espírito de preparação. Você é alguém que tem a capacidade de ver o que outros não conseguem, de preparar o terreno para que outros caminhem mais facilmente em direção ao seu propósito.
Sua vida é um farol que ilumina o caminho para os outros, não apenas com suas palavras, mas com suas ações. Planejamento e reflexão são essenciais para os nascidos em junho. Você não é alguém que toma decisões levianamente, cada passo é cuidadosamente considerado. Prefere tomar o tempo necessário para avaliar cada decisão, garantindo que cada passo dado esteja alinhado com os princípios de integridade e verdade. Você sabe que a paciência é uma virtude e que a verdadeira abundância vem quando se constrói sobre alicerces sólidos. Equilíbrio e harmonia são duas forças-chave na vida dos nascidos em junho. Você busca estabilidade não apenas para si, mas também age como pacificador na vida dos outros. Quando há conflito, você é aquele que traz calma; quando há confusão, você é aquele que traz clareza. Isso não ocorre porque você busca evitar conflitos, mas porque compreende que o verdadeiro poder reside na cooperação e em encontrar soluções que beneficiem a todos. Elisa, mediadora internacional nascida em 9 de junho, trabalha resolvendo conflitos aparentemente insolúveis. Desde pequena, eu era a que resolvia brigas entre amigos, a que conseguia encontrar o meio-termo quando todos só viam extremos, recorda. Nunca entendi completamente esse dom até estudar o significado bíblico do meu mês de nascimento. Agora vejo que nasci para ser construtora de pontes entre pessoas, para criar estruturas de paz onde antes só havia divisão. Se você nasceu em junho, Deus o dotou com a capacidade de construir e proteger, de dar e receber, de planejar e executar. Mas também lhe concedeu o dom da reflexão profunda, uma sabedoria que poucos possuem, e a missão de pavimentar o caminho para algo maior. Como João Batista, sua vida tem um propósito além de si mesmo. Você não está aqui apenas para viver sua vida, mas para impactar a vida dos outros, para construir algo duradouro que perdure muito depois que você se for. Você entende instintivamente que melhor é o fim das coisas do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Eclesiastes 7:08. Esta paciência que você possui não é passividade, mas a compreensão profunda de que construir algo significativo leva tempo, cuidado e atenção aos detalhes. Sua vida reflete o princípio bíblico de que quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11:04. Em vez de ser paralisado pela análise excessiva, você usa sua natureza reflexiva para tomar decisões sábias e depois age com determinação e propósito. Como um construtor de alicerces, você valoriza o invisível, os princípios, valores e verdades que sustentam uma vida bem vivida. Você sabe que, se os alicerces forem destruídos, o que pode fazer o justo? Salmo 11:3, e por isso se dedica a fortalecer os fundamentos da sua vida e a ajudar outros a fazerem o mesmo. Sua capacidade de trazer ordem ao caos, harmonia ao conflito e estabilidade à incerteza é um reflexo do caráter de Deus, que não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. Quando você exerce esses dons, está participando da obra contínua de Deus no mundo, ajudando a restaurar a ordem divina em meio à confusão humana. Como João Batista, você pode sentir-se às vezes como uma voz clamando no deserto, destacando-se por sua integridade e visão em um mundo que muitas vezes valoriza o superficial e o imediato. No entanto, é precisamente nessa diferença que reside seu poder transformador, sua capacidade de ver além do momento presente e preparar o caminho para um futuro melhor. Nascer em junho significa ser chamado para uma vida de construção significativa, não apenas estruturas físicas, mas relacionamentos duradouros, comunidades fortes e um legado de sabedoria e estabilidade que beneficiará gerações futuras. Julho, o mês dos buscadores da sabedoria. Julho simboliza a busca pela sabedoria e a procura por Deus. Os nascidos em julho são incansáveis buscadores de significado, indivíduos que não se satisfazem com o que veem, mas constantemente procuram o porquê por trás de cada situação, de cada experiência. Não se contentam com o superficial, sua alma é marcada por uma curiosidade espiritual profunda, uma necessidade de encontrar Deus em tudo o que fazem e de compreender o propósito divino por trás de cada evento em sua vida. São pessoas naturalmente curiosas, fascinadas pelo mundo ao seu redor e com uma sede insaciável de conhecimento, tanto do mundo externo quanto do seu próprio ser interior. O número 7, que ressoa poderosamente em julho, tem um significado espiritual especial na Bíblia. Gênesis nos conta que, no 7º dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Gênesis 2:02. O número 7 representa plenitude, perfeição divina. Aqueles nascidos em 7 de julho estão particularmente conectados a esta energia de plenitude. Não é coincidência que o número 7 também apareça em Apocalipse, significando as 7 igrejas, os 7 anjos e os 7 candelabros. Para aqueles nascidos neste dia, a vida consiste em encontrar plenitude em Deus, buscar seu propósito e conduzir outros à perfeição encontrada apenas em Cristo. Amanda, conselheira espiritual nascida em 7 de julho, sempre sentiu uma inquietação que a impelia a buscar respostas mais profundas. Desde criança, as explicações que satisfaziam os outros nunca me bastavam, confessa. Sempre havia um porquê mais profundo que eu precisava explorar. Esta busca incansável levou Amanda por estudos teológicos e filosóficos,
culminando em um ministério que ajuda pessoas a encontrar significado em meio ao sofrimento. Quando descobri a conexão entre minha data de nascimento e o número 7 na Bíblia, muitas peças se encaixaram. Entendi que minha insatisfação com respostas superficiais não era um defeito, mas um chamado divino para buscar e compartilhar a plenitude. O dia 7 de julho, dia especialmente marcado pelo número místico 7, ressoa com uma energia profunda de completude e elevação espiritual. Indivíduos nascidos neste dia são frequentemente vistos como guias espirituais naturais, aqueles que ajudam outros a encontrar seu caminho. Não é coincidência que desde jovens, os nascidos em 7 de julho sejam atraídos para o reino espiritual, seja no ministério, no ensino ou no apoio a outros em suas jornadas. Suas vidas são definidas por uma busca constante de sabedoria, e esta sabedoria lhes permite conduzir outros à luz. O dia 3 de julho também carrega uma mensagem poderosa para os nascidos neste mês. É o dia em que se celebra a festa de São Tomé, o apóstolo, o discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus até que pudesse ver e tocar suas feridas. Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." João 20:27. Gustavo, pesquisador científico nascido em 3 de julho, passou décadas tentando conciliar sua fé com seu racionalismo científico. Sempre fui como Tomé, precisava ver, tocar, comprovar, explica. Esta necessidade de evidências me fez um cientista meticuloso, mas também criou conflitos com minha espiritualidade. Foi apenas aos 50 anos, após uma experiência pessoal profunda, que Gustavo encontrou a paz entre esses dois aspectos de sua personalidade. Compreendi que minha natureza questionadora não era um obstáculo à fé, mas uma expressão dela. Como Tomé, minha dúvida era parte do caminho para uma crença mais profunda. Os nascidos neste mês, como Tomé, podem experimentar momentos de dúvida, mas também são aqueles que buscam respostas genuínas. Não se contentam em crer sem compreender, querem experimentar a verdade de Cristo profundamente dentro de si mesmos, e quando encontram essa verdade, sua fé é inabalável. Julho, em sua essência, é um mês de reflexão e autodescobrimento. Os nascidos durante este período são mestres na arte da introspeção, reservam tempo para conhecerem a si mesmos, para compreenderem quem são no âmago do seu ser, e isso lhes permite viver autenticamente. Os nascidos em julho também vivem com um profundo senso de propósito. Sabem que estão aqui para algo maior que eles mesmos. Como mencionado em Provérbios 3, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Esta verdade ressoa nos corações dos nascidos em julho, porque sabem que sua vida está nas mãos de Deus. Não buscam caminhos fáceis ou atalhos, buscam o caminho que Deus preparou para eles, sabendo que apenas na vontade dele encontrarão a verdadeira realização. Como Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5:14. Os nascidos neste mês são chamados a ser essa luz, a compartilhar a sabedoria que recebem de Deus com outros, a atuar como guias espirituais e mentores, ajudando outros a encontrar seu próprio caminho para Cristo. Essa missão nem sempre é fácil, mas os nascidos em julho estão equipados para empreendê-la, sabendo que não estão sozinhos, o Espírito Santo está com eles, guiando-os e fornecendo-lhes as palavras e a força de que necessitam. Isabel, educadora nascida em 21 de julho, transformou a vida de centenas de jovens em situação de vulnerabilidade social. Sempre tive uma certeza inexplicável de que cada pessoa tem um propósito único, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário, compartilha. Esta convicção me levou a trabalhar com jovens que a sociedade já havia rotulado como sem futuro. Ao longo de 2 décadas, Isabel desenvolveu uma metodologia educacional que combina desenvolvimento prático com crescimento espiritual. Quando finalmente entendi a conexão entre meu mês de nascimento e minha busca constante por significado, reconheci que esse era meu chamado divino, ajudar outros a descobrirem seu próprio propósito. A sabedoria que os nascidos em julho buscam não é meramente intelectual, mas profundamente espiritual. Como está escrito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Você entende que o verdadeiro conhecimento começa com uma postura de reverência e humildade diante de Deus. Sua jornada interior não é egocêntrica, mas orientada para um propósito maior. Você se conhece profundamente não por vaidade, mas para melhor servir ao propósito divino para a sua vida. Como Paulo escreveu, pois agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13:12. A busca pela verdade que caracteriza os nascidos em julho lembra a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, ao encontrá-lo, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mateus 13:44. Você está disposto a sacrificar o superficial pelo profundo, o passageiro pelo eterno?
Como um nascido em julho, você carrega uma responsabilidade especial, não apenas encontrar sabedoria para si mesmo, mas compartilhá-la com outros. A quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12:48. Seu dom de discernimento e compreensão profunda não é apenas para seu benefício, mas para iluminar o caminho para aqueles ao seu redor. Em um mundo frequentemente distraído pelo barulho e pela agitação, sua capacidade de contemplação e reflexão é um dom raro e precioso. Você oferece aos outros a oportunidade de desacelerar, de olhar para dentro, de buscar as verdades eternas que sustentam nossa existência. Você é, verdadeiramente, um buscador de sabedoria, um explorador das profundezas divinas, um guia para aqueles que anseiam por significado em um mundo muitas vezes superficial. Seu nascimento em julho não foi coincidência, mas um chamado divino para esta sagrada missão. Agosto, o mês da transcendência espiritual. Este mês, situado no calor do verão, incorpora uma energia que transcende o terreno. É um tempo para reflexão, transformação e conexão com o sagrado. Os nascidos em agosto possuem um dom especial para manter o equilíbrio em vários aspectos de suas vidas. Eles são como uma balança bem ajustada, hábeis em administrar as demandas da vida sem perder seu centro. A estabilidade que demonstram não se deve ao acaso, mas provém de uma capacidade inata de discernir o que realmente importa e concentrar suas energias no que tem valor eterno. O equilíbrio que caracteriza os nascidos em agosto é um reflexo de sua capacidade de manifestar seus desejos e objetivos. Não são pessoas que esperam que as coisas simplesmente aconteçam, compreendem a necessidade de ação e intenção, como mencionado em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13.